E aí, Febraban 2025! Bem-vindo, bem-vindo à última palestra de hoje. Nós Boa vamos falar tarde, pessoal. do legado ao futuro. Então, para quem quer modernizar sistemas legados e já entrar na vibe do futuro, é essa a solução. Sou Rodrigo Pedrosa, gerente de soluções da Forsys. Estou aqui com o Alex Matos, Olá, head da pessoal. área Boa tarde. de arquitetura e DevOps. E nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse processo inovador, né, Alex? Nós aí. somos pioneiros no Brasil em fazer esse processo de ponta a ponta e gostaríamos de trazer para vocês essa experiência. Olhando aqui um pouquinho, o início do legado. Eu tenho uns 30 anos de TI, né? Verdade. Minha irmã é esteticista, tá, gente? É verdade. Então, eu construí muito legado na minha vida. VB, COBOL, Assembler, DB2 e tudo mais. E eu sei a riqueza que tem um legado, eu sei a importância que ele tem. Eu sei quantos milhões vale cada if, cada linha de código de um legado. E quando a gente faz uma modernização, não dá para ignorar isso. A gente tem que respeitar muito o legado, tá? Então, eu queria trazer para vocês aqui algo que seja realmente conectado ao legado, mas que vá trazer algo totalmente inovador, disruptivo, conectado a esse mundo moderno que nós vivemos, tá? Hoje nós estamos falando de que modernização, usamos mais ou menos em 2024 no mundo, quase 1 bilhão foram investidos em modernização. Por quê? Tem motivos muito importantes. O legado, que era uma fortaleza, agora virou labirintos nessa nova era. Nessa nova geração de microserviços, de conectividade, de integrações, de produtos. Então, todos aqueles milhões e milhões que valem a inteligência do legado, hoje está virando um labirinto. Dar manutenção não é tão fácil. Integrar com tudo que está saindo de novo não é tão fácil. E as IAs ainda no meio disso? Meu Deus do céu. Então, tem sido um desafio. Por isso que não dá para esperar. O cliente não vai esperar. Então, a modernização é inevitável. Tá? E para dar solução disso, eu trouxe aqui o Alex Matos, que vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz isso, como que a Forsys tem feito isso. Conta um pouquinho para a gente, Alex, como que a Forsys faz isso hoje em dia? Legal, vamos lá. Bom, pessoal, para começar a conversa, a gente tem alguns motivadores, né? Quando a gente recebe ali uma necessidade do cliente, geralmente ele tem alguns objetivos específicos que têm a ver com a questão de aumento da produtividade. Ali você tem um sistema que, de repente, hoje, ele demanda muito esforço para conseguir evoluir. Você tem a questão ali da melhora da qualidade, da manutenabilidade daquela solução. Infelizmente, hoje, uma boa parte da equipe aí, ela está se aposentando, né, muitas vezes nessas tecnologias. COBOL, por exemplo, uma dificuldade enorme de conseguir gente que queira iniciar uma carreira ali em algo que já está ali no fim do ciclo de vida. E a gente tem a questão de flexibilidade e adaptabilidade também, né? Tudo isso, ele logicamente assim, tem o aspecto econômico-financeiro, que ele repercute dentro desses três âmbitos aí, né? Qualquer coisa que você vai fazer aí, ela acaba custando mais caro por estar naquela tecnologia já defasada. E a gente tem a situação de que, olha, não dá mais, tem que melhorar. E daí começa o primeiro desafio, é uma coisa que já... eu, quando vim para a Forsys, eu vim com a missão de pegar um projeto de modernização aí, né? E era um projeto de modernização de COBOL e me falaram assim, não, vem para cá, a gente vai transformar COBOL em .NET e microserviços. E eu falei assim, não vai funcionar. Que loucura. Né? Não vai funcionar. E daí ela assim, não, olha, vai funcionar e mais, vai ter a mesma performance do COBOL. Eu falei assim, não vai funcionar mesmo, né? Mas a verdade é que funcionou. É lógico que problemas aconteceram e a gente teve que muitos desafios nesse caminho e lidar com fatores inesperados e alcançar soluções ali onde a gente às vezes nem sabia por onde começar. Mas esse conjunto todo de lições aprendidas nos levou a um lugar hoje fantástico e maravilhoso, né? Sim. Ô Alex, então eu te dou o código e você converte para mim, entra porco sem linguiça, é assim que funciona? Esse é um problema frequente, né? A gente imagina que quando fala assim, poxa vida, eu vou botar uma IA lá para converter o código, tá tudo resolvido.
Mas a gente sabe que um projeto como esse, ele demanda um monte de disciplinas. Começa ali no monitoramento, gerenciamento do projeto, de um jeito geral isso vai ter que acontecer, mas aspectos de qualidade, de como que a solução vai ser implantada, a infraestrutura necessária, como que o próprio stack tecnológico que a gente vai ter e como esse processo de transformar uma linguagem legada num stack totalmente moderno, como .NET ou Java, ele vai se comportar. E daí tem os desafios, né? Isso que vocês estão vendo aqui é a realidade de qualquer projeto. E a grande diferença é que onde a gente tem esse símbolozinho ali, olha, aceleradores, é onde a gente tem ferramentas de IA ou de tecnologia de ponta para tratar esses aspectos de modo a reduzir esses impactos. E daí conseguir aí sim, dentro de um projeto aceitável, né, em termos de vista econômicos, financeiros e prazos e todas os requisitos que a gente tenha de negócio, atender esse projeto. Ali a gente tem, olha, poxa vida, eu estou com um processo aqui, né, uma ideia, uma visão do que poderia ser a minha vida se eu largasse o meu legado e fosse para uma tecnologia nova. A gente entra já nessa fase fazendo assessment, o advisory para vocês, né? Utilizando ferramentas específicas para poder acelerar esse processo, daí a priorização e o planejamento, e daí a gente tem uma proposta muito clara, já assentada, de como esse projeto pode ser executado. Espera aí. Não, você... Quanto você me cobra para fazer isso aqui, ó? É de graça. Você não vai pagar por esse trabalho de consultoria, de levantamento, de assessment. O conjunto de aceleradores que a gente tem nos permite que a própria ForSys faça um investimento para que isso se torne uma realidade. Ou seja, aciona a pré-venda, aciona o Alex, avalia seu legado, tem uma proposta e uma estratégia macro ainda, né? Claro. E olha, nessa questão do assessment, a gente entra com ferramentas para fazer todo o levantamento do seu legado e é um relatório detalhado de complexidade, de volume, do que está envolvido ali dentro daquela solução legado e que você pode usar, de repente, para seguir um caminho diferente, que talvez nem seja a ForSys, mas você vai ter esse ativo aí dentro desse processo de investimento. Muito legal. E aí depois, como funciona o demais, aqui a arquitetura dos demais? Aí ali a gente, já começando o projeto, né, a gente tem ali um processo de engenharia reversa, onde usa algumas ferramentas de análise estática para poder determinar já de modo assertivo alguma informação que a gente pegou na primeira etapa ali, mas então evoluir nisso a ponto de que a gente vai ter uma informação muito detalhada de tudo que está lá dentro, inclusive um case interessante que a gente tem, né? Pô, tem um sistema lá com todo o processo online desenvolvido em Visual Age, ok? As telas lá dentro. Para poder simular, para poder botar essas telas para rodar, para ver como que elas são, você depende de rodar esses arquivos, esse código legado dentro de um ambiente específico em Windows XP. Cara, hoje a gente tem ferramentas que rodamos ali dentro da nossa plataforma, levanta o assessment das telas, a gente tem uma ideia de quais são os campos obrigatórios, qual que é o tipo de dado em cada tela, posicionamento, a gente tem uma visão geral, um raio-x de todo o online, que sai então do código BET e procedures de banco, a gente também tem todas essas ferramentas. Uma vez com isso, nos permite aí sim usar a codificação automatizada. Essa codificação automatizada, né? Alex, é vibe coding, né? A gente poderia realmente usar vibe coding. O problema do vibe coding você fez um programa, aí você faz outro programa, aí você descobre que o segundo programa está diferente do primeiro, em termos de desenho, em termos de design, em termos de solução. Talvez não tenha uma paridade de negócio do mesmo jeito que deveria haver em relação ao código legado. Então, o que a gente faz? A gente usa um codificador especializado, utilizando inteligência artificial, utilizando a ALM, mas com uma camada que ele abstrai a árvore sintática do código original, de modo a garantir que haja uma paridade em cada passo de conversão, ele checando para ver se está ok em relação ao código original. Então você tem uma garantia de que aquelas funcionalidades, num primeiro momento, elas se reproduzem no novo código convertido. A partir daí, poxa vida, agora eu tenho que integrar essa solução, tenho que buildar, tenho que executar testes unitários,
Ali a gente tem ferramentas para isso, executar testes de aceitação e a partir daí colocar a solução em produção para poder executar. Então, pelo que entendi, tem diversas ferramentas de IA, né, e ferramentas de automação aqui envolvida, mas tudo isso garante um processo ou tem uma metodologia especial para isso? Excelente pergunta. Passa o slide, por favor, para mim. Isso aqui é fruto de meses e meses de lições aprendidas, né? A gente tem ali um processo baseado aí muito no Scrum, na metodologia ágil, de como que tem que se comportar esse processo de conversão de código, de integração da solução, uma vez que ela esteja convertida, e até chegar o momento ali da gente entregar para homologação. O processo é todo dividido por sprints. Em cada sprint, a gente tem um backlog, que ele é formado por tarefas de conversão, tarefas de integração e tarefas de qualidade. Ah, mas tem todas elas já na primeira sprint? Não, na primeira só vai ter conversão. Uma vez que eu tenho o código convertido, na próxima sprint eu vou ter conversão de mais código e integração daquele código que já está convertido. E daí, na terceira sprint, eu teria já o processo ali de qualidade para efetuar ali os testes funcionais daquela solução. Nessa execução, evidentemente, problemas podem ocorrer. Isso aqui não tem jeito. Mas a gente tem um fluxo já de trabalho detalhado de como nós temos que adequar o modelo de inteligência artificial, ali, de conversão, para que ele possa se adequar àqueles problemas, né? Então, assim, ao final de cada processo, eu tenho um conjunto ali de entregáveis que chega e eu avalio a qualidade deles. Opa, tá bom, não tá, tem problemas, tem erros. Faz uma análise desses erros e encaminha para conversão, para atualização, para melhoria lá do modelo, para um processo de curadoria, que então o próximo processo de conversão que ocorrer, ele já não apresenta mais esses problemas. Ao final, todo esse processo, ele executa quase no automático, ou seja, efetivamente, assim, isso logicamente não começou assim, né? Os primeiros projetos e as primeiras sprints ali a gente vai executando manual, talvez isso seja uma realidade até para todos os projetos, à medida que a gente vai entendendo ali certas peculiaridades de cada solução ou do cliente que está sendo envolvido, do sistema que está sendo colocado ali, mas à medida que o trabalho vai evoluindo, a gente vai substituindo o trabalho manual por automações. Tá bom, mas tem uma coisa que você não falou, Alex. Eu entendi como a aplicação migra com as ferramentas, a metodologia robusta, né, dedicada para esse processo. E depois, e a infraestrutura? Assim, a gente tem também, isso aqui é um trabalho, aqui a gente tem os nossos estúdios, né? E tem aqui, vocês já notaram que tem o estúdio de inteligência artificial aqui envolvido, tem o estúdio de arquitetura e, logicamente, a gente tem aqui a prática de DevOps. Esse fluxo todo, ele roda dentro de um pipeline de CI/CD específico para fazer isso aqui. Mas a gente tem o expertise para poder te ajudar, caso, poxa vida, eu estou trabalhando com um sistema legado, COBOL, mainframe, eu não tenho a equipe para poder levantar uma infraestrutura em Kubernetes, por exemplo, que é a solução, algumas das soluções que a gente pode propor para vocês. Não tem problema, a gente pode ajudar nisso também, inclusive em questões, usando o Lab de Security, né? A gente pode avaliar aspectos de segurança da informação na solução gerada, na infraestrutura, no processo de implementação da solução aí para vocês também. Entendi, Alex. Então, vou fazer um aparato geral, né? Você vai cuidar da infra, do sizing, da migração, da metodologia. Mas eu quero trazer uma provocação aqui. Eu tenho estudado muito sobre IaaS, Vibe Code, os modelos estão cada vez crescendo mais. O que me impede de eu não usar o modelo do GPT, de PSYC, Cloud, ao invés da IA da ForSys? Olha, por que eu não usaria uma dessas? Eu imagino que o seu legado esteja lá porque você não pode dispor dele. Porque se pudesse, e ali você tem uma questão estratégica, importância para o seu negócio muito grande. O Vibe Coding é muito importante, mas ele sozinho não iria garantir que você teria a paridade de negócio que você precisa aqui. E daí você tem, de repente, ali um legado que roda, que tem uma importância muito grande no seu faturamento,
na viabilidade da sua empresa, que tem uma importância estratégica no modo como você conduz seus negócios. Você precisa que exatamente aquelas features de negócio sejam representadas ali na solução. Entendi. Mantendo uma arquitetura linear, né? Exatamente. E daí, assim, essa solução de conversão, ela tem que garantir que essas features de negócio sejam reproduzidas ali no resultado me final. fala uma coisa, beleza, converti os códigos, meus programadores sempre reclamam para testar as coisas. E aí, tem que testar tudo manual? Não. Aí é uma parte legal. A gente está com um produto pronto, já em uso, que ele, a partir do código gerado, ele gera um fluxo, um processo de testes com vários cenários de testes e garantindo uma abrangência muito segura daquele código que está sendo construído. Duvido. Duvida? Duvido. Vamos ver, Isso pessoal? não existe. Passa o slide aí, por favor. Bom, pessoal, código legado em COBOL, tá? Isso aqui é a realidade de muitas empresas do setor financeiro brasileiro, né? Aliás, ao redor do mundo. Uma das nossas missões é acabar com isso ao redor do mundo, acabar com o COBOL no mundo inteiro. E a gente vai usar ferramentas como essa que vocês vão ver agora, assim, ela está processando tudo no automático, fazendo análise daquele código, gerando informações de metadados e começando a atualizar todo um projeto, uma solution em C#, assim, em um tempo extremamente pequeno, com altíssimas assertividades, sem erros. E no final, uma vez com esse código pronto, a gente tem uma ferramenta que gera testes levando em conta a relação de dependências entre programas que foram ali convertidos, ele automatiza prompts especiais para poder executar, isso aqui tudo executa em batch, tá? E lá no final, o que eu tenho? Eu vou ter um conjunto de programas principais e subprogramas que vão ter ali os seus testes unitários escritos e o teste unitário de integração daqueles programas com seus subprogramas no final. Aqui demora um pouquinho ainda, deixa eu ver, ele deve estar terminando ali. E qual a cobertura disso, Alex? Olha, a gente trabalha aí com coberturas de 50% a 60%. Aí você pode falar assim, isso é pouco. A gente consegue... Eu queria 100%. A gente consegue 100%. É que assim, o comprometimento de prazo e recursos de IA é muito grande, tá? Mas é possível fazer. O resultado final é que assim, com 50% e 60%, imagina que eu estou com um conversor por IA controlado. Num processo de 50% a 60% ao longo de milhares de programas, eu consigo testar unitariamente todas as situações que foram geradas. É como se uma empresa, uma manufatura que produzisse lá lotes e lotes de um determinado produto, ela não faz testes de QA em todo o produto, ela faz numa amostragem. O processo aqui é o mesmo. Mas se não tiver bom para vocês, a gente consegue também programar ela para executar em 100% do código. Só que é mais custo de máquina, mas maior tempo também. Exatamente. E aí depois do unitário ainda tem os testes funcionais, é isso? Exatamente. Aqui, olha, o teste funcional foi criado ali totalmente por inteligência artificial, foi executado e passou em todos os casos, tá? E aí vai ter travessia difícil, né? Fez tudo isso, né? O próximo passo é, como eu garanto que aquilo que foi executado tecnicamente, ele vai funcionar em termos de negócio. E aí também tem um processo de qualidade. Aqui eu vou explicar em homenagem à Fabiana, né, que esteve aqui com a gente hoje, onde após o processo da leitura do legado, né, onde já modernizou, também tem uma automação que vai gerar os cenários de testes, BDD, o Gherkin, tudo por IA, tudo por automação, além da criação de massa de dados. E com esse conjunto, vai disparar simultaneamente para o código novo e para o código legado. A mesma massa, né, com o mesmo código que foi ali transpilado. Para quê? Para que no final, após os testes, né, funcionais de ambos, que podem dar problemas e ser corrigidos, passou tudo, nós fazemos o regressivo, que é a comparação dos dois, para garantir que funcionalmente tudo está idêntico. Tá? Após vários fluxos, né, desses processos, nós temos uma certificação final, que é uma certificação do produto. Tudo que foi transpilado, gerado, testado, agora
com o merge tudo de uma vez para entrega, para o deploy final. Então, esse é o processo. Eu queria dar ênfase aqui no aspecto que tudo isso está sendo criado à medida que os projetos vão acontecendo, né? Os projetos são os nossos clientes. A gente tem os estúdios de arquitetura e DevOps, tem o estúdio de Analytics e inteligência artificial, e eles produzem esses produtos. E a coisa está tão acelerada que toda semana tem novidade. E agora está sendo assim, o desafio é assim, cara, eu tenho que levar isso para o projeto para resolver problemas lá, os projetos acontecendo e as mudanças ocorrendo. Mas a gente tem alcançado aí um resultado excelente, muito bom, e que com certeza vai conseguir ajudar o cenário que vocês têm aí, o desafio que vocês têm. E falando de projetos que já executamos, né, temos aqui 3 grandes exemplos, né, 2 projetos em grandes seguradoras do Brasil e um projeto numa área de cartões, onde tivemos resultados expressivos, convertendo mais de 600 mil linhas de códigos, mais de 2 milhões de linhas de códigos, né, gerando aí projetos em praticamente um ano de projeto, fazendo todo esse esforço. Que levaria mais ou menos quanto tempo se fosse manual, Alex? Olha, pode colocar aí umas 3, 4 vezes o tempo que foi utilizado e empenhado neles. E respeitando toda a parte do legado, toda a parte daquela inteligência que está aqui, né? Aqueles milhões de intelecto que estão aqui, né? E aqui, falando agora um pouquinho das IAs, do futuro, né? Uma vez que levamos o legado para um patamar novo, ele não pode só estar ali programado em .NET. Ele já tem que ter uma visão do futuro. Então, nós vamos usar algumas tecnologias, como Vibe Code, como MCP, por exemplo. O que é o MCP? Basicamente, você vai conectar nas suas IAs os seus repositórios, seu design, seu Figma, seu system. Né? Tudo que você tem de arquitetura, aparatos, guides, padrões, você conecta com as suas IAs, agora criadas ali anteriormente para converter seu legado, e começa a fazer com que ela gere novas funcionalidades cada vez mais aderentes ao seu projeto, com segurança, né? com personalidade. E o que traz isso daqui, segundo o Gartner? No final do dia, o que vale? Você lançar produtos 32% mais rápido do que seus concorrentes. No final do dia é isso. No final do dia, você é uma indústria e a concorrência é brutal, você lança os carros mais rápidos. Você é uma farma, vai lançar remédios mais rápidos. Isso faz toda a diferença. E nasce daqui. Então, e passando aqui um pouquinho, tem uma demonstração de MCP, aqui como funciona o MCP. Aqui uma gratificação ao laboratório com o Rômulo aqui, que fez uma demonstração, onde através de linguagem natural, com todo o ecossistema conectado, ele começa a gerar o código sozinho para você. Então, aqui a gente está vendo um pouquinho. E isso, pessoal, o que a gente está fazendo? O MCP ele vai funcionar muito bem personalizado, porque não tem um genérico. Ele tem que entender o ambiente do cliente, ele tem que entender a arquitetura, ele tem que entender a infraestrutura do cliente. E aí sim, você dá o comando, ele gera tudo no mesmo padrão. Que nem o Alex falou agora há pouco, que se eu pegar uma IA, né, gerar uma vez, depois com a mesma IA gerar de novo, ela vai gerar em outro padrão. Se ela não tiver uma MCP conectada. Né? Então aqui a gente, alguma demonstração, ele vai gerando, ele vai perguntando, você quer isso mesmo? Você quer isso mesmo? Você vai confirmando ou ajustando e ele gera para você o projeto, os gits, deixa tudo bonitinho, tá bom? Vou passar rapidinho aqui. E aí o William vai falar um pouquinho do Vibe Coding para vocês, tá? Já pegou aí, William? Vai ter uma demonstração pessoal. Aqui. Prazer falar com vocês, legal. Me apresento rapidamente como engenheiro aqui na ForSys. Passando para a demonstração de Vibe Coding, a gente traz aqui um exemplo, né, da utilização aí de inteligência artificial na geração, né, de um aplicativo rapidamente, um protótipo rapidamente sendo gerado com Vibe Coding, que tem a finalidade aí, né, de atender oportunidades financeiras. Nesse caso, a gente preparou um prompt, né, com algumas técnicas conhecidas aí por engenharia de prompt, para estar construindo esse aplicativo responsável por, dado uma meta financeira que eu quero atingir, seja uma viagem que eu quero fazer, um bem que eu quero comprar, esse aplicativo vai me auxiliar a investir esse dinheiro, né, eu informando para ele uma parte desse valor. Eu vou estar falando o aporte que eu vou utilizar mensalmente até chegar nesse objetivo, quantos meses, por exemplo, eu pretendo, né, utilizar esse aplicativo até chegar
né, nessa quantidade de dinheiro, nesse montante final. E eu quero isso de uma forma gerada numa tecnologia específica que foi pedido aqui para o Vibe Coding fazer essa construção. Então a gente pode ver a ferramenta, né, a inteligência artificial trabalhando sozinha nisso. A gente pode observar ali o número de linhas sendo construídas, né, pela própria inteligência artificial e esse protótipo sendo construído rapidamente. Em poucos minutos a gente tem um protótipo funcional, né, que pode ser apresentado para o nosso cliente, como é o caso que está acontecendo aqui. Em poucos minutos ele já está finalizando aqui alguns arquivos específicos aqui da tecnologia que foi solicitada, nesse caso React, e a gente já vai conseguir observar esse ambiente rodando aqui, né? A gente ter acesso à carinha desse ambiente de desenvolvimento. Então a Farsys tem utilizado muito isso, principalmente para provas de conceito, né? MVPs aí que surgem, POCs, enfim, conseguindo trazer esses resultados aí e uma redução imensa aí em números expressivos de tempo de desenvolvimento para a apresentação desses resultados. Bom, aqui ele finalizou, a gente já tem acesso à interface aqui, né, como eu comentei, em poucos minutos. Então a gente consegue dar uma navegada, criar uma meta. Nesse caso, nesse exemplo, a gente está solicitando a criação aí, de uma simulação de uma viagem para os Estados Unidos, onde eu quero ter comigo em reais 25 mil reais para fazer essa viagem e mensalmente eu quero guardar 850 reais. Atualmente eu já tenho guardado 8 mil. Né? Nota que está aqui a simulação, eu posso observar. E essa ferramenta ela me sugere oportunidades de investimentos para atingir esse valor mais rapidamente. A gente pode observar poupança, Selic, CDB, e aqui ele está sugerindo como melhor opção a taxa da Selic. Então, uma exploração, né? Com apenas um prompt a gente conseguiu em poucos minutos aí chegar nesse resultado aqui, muito legal e que passando por outras etapas de refinamento, com prompts ali e linguagem natural, a gente poderia facilmente alterar ele. Bem legal. Pode seguir lá, Pedrosa. Obrigado, William. Obrigado. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo uma saída de um COBOL, de um VB, de um Clipper, para uma tecnologia mais moderna, seja .NET, Java, Python, Angular, React. E depois você, através de todo o aparato que foi criado e personalizado para você, arquitetura, infra, tudo, colocar uma história do usuário e play, Vibe Code. Né? É isso que a gente está vendo aqui, gente. Bom. E qual o mercado disso, segundo o Gartner? Né? Segundo o Gartner, alguns bilhões no mundo, a partir, né, 2023 já começou, 2024, vão ser investidos nesse tipo de tecnologia, né, de modernização até o Vibe Code. Né? E a gente da Farsys aqui somos pioneiros, digamos, nessa solução, porque é uma obra, não é uma IA, não é um ponto, não é só uma coisa, é metodologia, ferramenta, inovação. Nós temos fator aí, humano, né, uma fatia boa de mercado para atingir, assim como outras big techs interno. Então, para esse ano, dá para a gente atingir bastante projeto nessa linha, né, Alex? Isso aí. E não acabou, Alex? Não? A gente tem uma surpresa pro Tem uma pessoal. surpresa? Queria chamar Espera aqui, o Herbert eu aqui tô na vendo aqui uma frente. pessoa super especial aqui pra gente. Pode vir com fone, O Herbert. Né? Pode vir com fone, Herbert. Fica mais fácil de ouvir. A gente tem uma surpresa para vocês. O Herbert foi pioneiro com a gente em Deixa 2023. Só pegar umas cadeiras aqui, tem uma aqui. Ele vai. Tudo bem, Herbert? Seja A gente bem-vindo. nós vamos sentar aqui. Vamos pegar as cadeiras aqui, ó, se puder, Sérgio. Tem Pegar mais aqui, uma ó, cadeira? uma banqueta. Tem uma cadeira vindo aí, Alex. Tem uma cadeira. Opa, pronto. Legal. E eu ia convidar o Herbert aqui para contar pra gente um pouquinho. Senta no aqui, meio, Herbert. Senta aí. Visita na posição mais importante. Herbert, primeiramente, assim, ó, foi um prazer ter feito todos os projetos com você. Eu lembro das nossas primeiras conversas, né? E o Herbert foi aquele que apostou, era uma coisa muito inovadora na época, né, Herbert? Muito mesmo. Né? E ele falou, vamos, eu vou fazer acontecer com vocês. E cara, vamos ouvir um pouquinho dessa história. O Alex esteve junto Alex. o tempo todo também. Mas eu vou começar com uma pergunta para você. Antes disso, obrigado pelo convite. Ah, claro. Aliás, que apresentação de vocês, hein? Caramba, muito, muito bacana. E antes de mais nada, eu lembro dessa conversa, é um fato. Vocês me apresentaram essa solução há quanto tempo já faz isso? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. 3 anos? Mais de 3 Já anos. faz isso? Faz. Imagina, a gente está falando sobre isso agora e já parece
tá meio inchadinho, mas já parece surpreendente. Imagina 3 anos atrás, vocês ouvirem que uma ferramenta poderia automaticamente converter um código COBOL em .NET. Há 3 anos atrás, o Pedrosa falou isso para mim, o Alex veio depois, e eu falei, o que você falou pro Alex? Mentira. Mentira? Me mostra. Ou mentira, eu não falei mentira, porque não foi. o que eu falei, mágica. Mostra. Me mostra. E, cara, se não tivesse dado certo, eu não estava aqui, então vamos contar essa história aí, né? Não, eu lembro, Herbert, aqui entre nós, rapidamente, quando eu passei, acho que alguns finais de semana, talvez 1 ou 2 ali a semana, preparando, né, a demonstração funcional ali de um pedaço. O Herbert me deu os códigos e falou, me mostra. E aí, o dia que fui mostrar lá na CVP, eu lembro que o Herbert estava no fundo da sala, assim, a gente estava explicando o que a gente fez e tal, eu botei o código na tela, ó, e o código ficando assim e tal, eu juro, o Herbert levantou da cadeira e deu um pulo lá na frente. Eu não acredito, nós vamos fazer isso, cara. Eu falei, vamos. Foi muito legal. Eu lembro disso aí também, eu estava no fundo, mas eu sou meio cegueta, e mesmo com óculos eu vi na frente da tela, porque eu queria enxergar o código, até então não tinha recebido aquele código, a gente fez um piloto antes, é lógico, né? Mas quando eu bati o código e vi como ficou, já me chamou a atenção. Uma coisa que eu acho que vocês falaram, e eu quero reforçar aqui antes de mais nada, não é um downsize, não é sair de COBOL e ir para a mesma estrutura em .NET, é uma transformação. A gente está saindo de um código monolítico para centenas de APIs. E isso que me chamou muita atenção na primeira vez que eu já vi aquela POC ali. Mas vamos... e além do código, Herbert, o que te motivava em questão de propósito de negócio para aquele projeto? Conta um pouco para a gente do contexto geral, o propósito. Tá. É importante dizer que eu fui praticamente contratado na CVP para fazer um projeto de downsize, né? O sistema que a gente transformou o sistema de prestamista é um sistema que fatura muita grana, tem uma movimentação muito grande de dados e informações e uma missão crítica, extremamente complexa. E a missão a gente tem que modernizar esse cara pensando no futuro, como você falou isso há 3 anos atrás. Estou impressionado, há 3 anos mesmo. E essa era a missão. Então a ideia é, a gente tem que modernizar. Aliás, eu fui contratado para isso, eu tive participado de outros projetos de downsize em outras empresas. E devido a essa experiência, eu vim para participar aí desse desafio. Muito legal. Alguns milhões por dia ali estavam envolvidos, né, Herbert? Com certeza. E meu emprego também. Alex, você ia fazer uma pergunta para o Herbert? Eu acho que está pegando bem, né, pessoal? Você consegue me ouvir aqui? Agora consegue. É que deu a impressão que, para mim, pelo menos, estava tendo retorno. É uma coisa assim que para mim, a gente chegou mais ou menos juntos, talvez você com alguns meses ali de antecedência, né? Eu recebi o convite, acho que eu já falei aqui para vocês, né? Falar, olha, converter COBOL em .NET com a mesma performance do COBOL rodando em mainframe. COBOL em mainframe é uma coisa que evoluiu, amadureceu junto há muito tempo. Assim, é antiquado, não dá para integrar, mas funciona e funciona muito bem, uma performance incrível. E para mim isso era impossível, sabe? Não casava a possibilidade de ter uma performance parecida, o C#, por exemplo, rodando em baixa plataforma lá, integrando em microserviços, uma performance comparável à do COBOL. E daí eu queria perguntar para você, Herbert, como que foi isso? Essa experiência aí, à medida que o código começou a entrar ali em produção, e daí você teve as primeiras diárias ali da cadeia BET, como que foi essa experiência? Legal, Alex, excelente pergunta. Antes de mais nada, é importante citar que esse projeto já está no ar, o Go Live foi em agosto do ano passado. Então foram, na verdade, 14 meses de projeto. Então é isso mesmo, né? Que incrível. Caramba, é verdade. E ele já está desde agosto. E desde então a gente passou por vários fechamentos. Eu ainda estou trabalhando na mesma empresa, então ótimo, um sinal. E é interessante. Antes, eu vou ir para o final, depois a gente volta. No mainframe, a nossa diária acabava por volta da meia-noite, 11h30 da noite. Tá? Hoje, a nossa diária começa às 8h15 da noite. Eu estou falando de diária malha BET, tá? Um pouco mais técnico. A gente começa às 8h15 da noite e a nossa malha acaba às 10h25, 10h30. Ou seja, a gente, na verdade,
hoje ganhamos tempo. É lógico que isso não é devido a simplesmente a conversão por si só. E também, do jeito que a gente está falando aqui, parece que foi extremamente simples, a gente já vai falar sobre isso, imagino. Mas também uma série de mudanças que a baixa plataforma proporciona, como multithreading, paralelizar processos. Isso fez com que a gente conseguisse alcançar o mesmo resultado ou um pouco melhor do que o mainframe nesses pontos, tá? Ou seja, entrega em D0 hoje, não passa nem D+1. Isso faz diferença para o negócio, né? Nossa. A gente tinha uma... Para colocar mais coisas, evoluir ainda mais. Pessoal, agora a gente vai abrir aqui, ó. Quem quiser fazer perguntas para o Herbert sobre o case, né? Fica muito à vontade. Pera aí, ó, leve os 2 microfones. Herbert, sou a Nayara, prazer. Eu queria saber o que mais chamou a atenção na forma como a Forsys atuou com você ao longo dessa missão. Excelente pergunta, né? Quando eu cheguei na CVP, eu não conhecia a Forsys, tá? Mas já conhecia a fama, que é de uma empresa super parceira, que vai junto e vai até o fim e entrega o resultado. Sendo muito sincero, foi isso que aconteceu. A impressão foi de parceria. Esse projeto foi entregue realmente por parceria, eu falo que foi a 6 mãos. Teve também uma outra empresa participando também, e todo mundo do intuito, numa única, o objetivo que era entregar. Então, na verdade, não tinha empresa X, A, B, tinha um grupo de parceiros entregando, todo mundo realmente estava com sangue no olho. Mais uma vez, foi um projeto extremamente desafiador. Ele foi pioneiro, como o Pedrosa aqui disse, então, obviamente, a gente foi aprendendo, quebrando pedra no caminho, muita coisa aconteceu no meio do caminho, e no final deu certo, por causa dessa parceria. Tudo bem? Com a chegada da inteligência artificial, muito tem se falado sobre ela tomar o lugar das pessoas. E por ser um projeto em diversas camadas, e assim, COBOL, estamos falando aí de pessoas que têm 20, 30 anos de experiência. E aí, a inteligência tomou o lugar dessas pessoas? O que acontece com essa experiência, com essa mão de obra de 20, 30 anos de experiência? Hoje não tem mais, então, ninguém que atenda ou que mexa com COBOL dentro da empresa? Fala um pouquinho da camada de pessoas, qual é o impacto com relação a isso? Muito obrigado pela pergunta. Essa parte que, sinceramente, eu mais gosto do projeto. O projeto ele tinha algumas premissas quando a gente começou, e uma delas, e para mim a mais importante, era manter o time. Também é lógico que isso não era simples. A gente está falando aqui de pessoas, como você citou, com mais de 20 anos de experiência no COBOL. A gente treina a equipe 3 ou 4, 50 a mais, um estava para fazer aniversário. Então, a gente trabalhou com essa questão era uma premissa. E como que isso foi feito na prática? Como que a gente transformou isso na prática? Algumas ações. A primeira, o código convertido, aí entrando um pouquinho mais técnico, ele mantém o código original COBOL como comentário em cima de cada trecho. Isso foi uma medida para que um coboleiro entre naquele código, ele se sinta à vontade e entenda, opa, peraí, isso daqui eu sei o que é. Eu não sei talvez o que está no .NET, mas eu sei o que está acima, e ele consegue fazer uma assimilação rápida, um paralelo. E além disso, a Forsys, junto conosco ali, fizemos uma série de treinamentos para manter esse time. É verdade, é o ponto que eu mais gosto desse projeto. Eu me orgulho muito que todos o time, coboleiros, hoje são, o que a gente chama, Alex? .neteiros? E é muito louco você ver coboleiros falando de build, quebrar build, fazer branch, mandar PR, tá ligado? Não, é muito legal. E eles estão, e assim, e também para ser justo, é um ganha-ganha. Lógico que para eles é maravilhoso, mas para a empresa também. A gente está mantendo um profissional com tempo de carreira absurdo, com conhecimento do negócio que não seria possível substituir. Então, na verdade, foi um ganha-ganha, e é muito legal o resultado que a gente tem nessa camada. De novo, para mim, é a mais legal. E naquela época nem tinha o Vibe Code que tem hoje, tudo que a gente mostrou aqui, foi um pouco mais na raça. Hoje,
isso seria mais fácil ainda. Né? Sim, sim. Inclusive eu fiquei bastante impressionado, tem muita coisa, eu acho assim, que, como você falou, se tivesse na época, como a gente é pioneiro, né? Como você mesmo citou, ia facilitar bastante ainda a questão do projeto, com certeza. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Herbert? Eu ia perguntar sobre se houve alguma otimização no tempo de processamento. Você comentou que já conseguiu observar isso. Além do tempo de processamento, algum outro tipo de otimização foi percebida? Seja em custo, escalabilidade, alguma coisa do gênero? Excelente pergunta, mais uma vez. Sim, a gente observou, na verdade, uma capacidade de entrega de soluções, de chamados, de projetos ainda mais rápido. Outra coisa, o tempo de resposta do time está muito rápido. A gente mesclou um time que a gente já tinha de coboleiros com novos recursos para fazer esse treinamento. O tempo de resposta, a curva de aprendizado foi excelente. E hoje a gente entrega mais chamados, mais evoluções do que a gente tinha. Aproveitando essa questão, tem um ponto importantíssimo que, como eu citei, o projeto ele foi entregue em agosto. A gente já está há um tempo já rodando. E agora a gente está indo para o próximo passo. Não agora, há algum tempo a gente está indo para o próximo passo. A gente só está conseguindo chegar nesse próximo passo, que é conectar com os nossos clientes de forma online, utilizando evento, cadeia de evento, esse tipo de coisa, porque a gente está no sistema embaixo da plataforma baseado 100% em APIs. Tá? Tem uma curiosidade. Você não me contou daquela sua viagem para a França. Isso daí fez um sucesso, sei que você fez um sucesso lá, né? Conta dessa sua viagem para a França ali. Excelente, legal a pergunta. Na verdade, eu não fui para a França, não fui. Tem uma questão, na verdade, tem uma pequena confusão. Eu sou de Paraibuna e eu falo que é Paris-Buna. Então, é por isso. Mas o projeto virou um case na empresa. Ele foi, sim, apresentado na França. Não só na França, como outras empresas do grupo, como na Itália, e num evento recente para todas as empresas do grupo mundial ali. Ele foi apresentado como case aqui do Brasil. Parabéns, está famoso então, você é internacional. Hein? Em Paraibuna é mais. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Herbert aqui? Alguém mais? Tem alguma curiosidade? Então, Herbert, de repente, traz para a gente aqui suas considerações finais, o que você gostaria de contar também sobre esse case de sucesso. O que eu gostaria, acho que é de agradecer mais uma vez. É gratificante para mim estar falando de um projeto tão bacana e que um resultado incrível. Muitas vezes, só para deixar ainda mais claro, o projeto, esse projeto, ele toca emissão, faturamento, comissão, tudo que vocês imaginam com relação a seguro, o ciclo de vida inteiro. E às vezes a gente passa, por exemplo, um fechamento contábil, um fechamento financeiro, e o negócio bate tudo na vírgula. E aí eu falo, mano, como é que isso deu certo, né? Porque toda vez eu me surpreendo, eu ainda me surpreendo e falo, meu, realmente deu certo e está funcionando. Então acho que é isso, é realmente, mais uma vez, gratificante, é muito bacana ter participado com vocês desse projeto. E isso está proporcionando a gente na verdade, agora, novos passos. Boa, boa. Eu quero agradecer aqui a Febraban, a Forsys, ao Herbert, ao Alex, que estão fazendo cada dia isso mais incrível. Está sendo muito impressionante e gostoso de ver, né, Herbert? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado por virem aqui todos vocês. Foi o máximo aqui falar com vocês hoje.